Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luara. A nossa aula do dia é matemática e nós vamos estudar dezenas de milhar e medidas de área. Apostila das páginas 45 a 53. Bom, as dezenas de milhar são aqueles números que vão partir de 10.000 e chegar até 99.999. Dezenas de milhar, certo? De 10 em 10.000. Vamos ver esse número aqui. 32.548. Esse número ele tem 5 ordens. Quais são as ordens? As ordens das unidades, representada pelo número 8. Ordem das dezenas, representada pelo número 4. Ordem das centenas, representado pelo número 5. Ordem das unidades de milhar, representado pelo número 2. E ordem das dezenas de milhar, representado pelo número 3. Então, observe que aqui dentro das ordens, nós temos ali também, certo? O resultado, ou seja, o valor de cada ordem, de cada número expressado ali, certo? Então, por exemplo, 5 centenas equivale a quanto? Ah, tia, equivale a 500. Muito bem. Qual é a multiplicação que leva a esse número 500? Tá? As centenas, elas vão de 100 em 100. Então, 5 vezes 100, certo? Unidades de milhar, de 1.000 em 1.000. Então, 2 unidades de milhar, nós temos ali 2 vezes 1.000. E as dezenas de milhar estão separadinhas ali de 10.000 em 10.000. Lembrando, mais uma vez, que vai partir do número 10.000, tá? Chegando até 99.999. Então, nós encontramos muitas cidades, né, com populações que vão aí representar esses números. Por isso, é muito importante estudar as dezenas de milhar, certo? Olha só, tem mais uma representação aqui. Então, nós temos ali descrito como DM, que é o símbolo, né, a sigla de dezenas de milhar. O M, que é a unidade de milhar, C de centena, D de dezena e U de unidade. Então, isso vocês não podem esquecer, tá? Qual é o número ali representado? O número 45.698. Então, vamos decompor esse número. Olha só, vamos começar com as unidades, tá? Olha lá, quantas unidades tem? 8 unidades. Quantas dezenas tem? 9 dezenas. E quantas centenas? 6 centenas. Quantas unidades de milhar? 5 unidades de milhar. Quantas dezenas de milhar? 4 dezenas de milhar. Então, aqui nós vemos a separação por ordens, tá? Então, as ordens das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e das dezenas de milhar, ok? Mais uma vez, fazer a leitura do número 45.698, certo? Vem para a aulinha de hoje que temos muitos números aí para analisar e também para fazer a decomposição. Um outro assunto de hoje é medida de área. Então, nós temos ali área e perímetro, que são duas medidas diferentes, ou seja, a área ela vai medir uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, para mostrar um pouquinho desse assunto, tá? Temos esse exemplo aqui. Começando pelo perímetro. Como nós calculamos? Então, perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Aqui nós temos o campo de futebol. O perímetro desse campo é aquele contorno que está ali destacadinho em vermelho. Como a gente faz para medir, certo? Esse contorno, esse comprimento. Então, nós vamos somar todos os lados.
tá? Então, tem que observar que ele tem 2 lados que tem 70 metros e tem outros 2 ladinhos que tem 100 metros. E a gente vai fazer a seguinte soma: somar os 100 mais 70, depois somar novamente os 100 mais 70. Então, a soma de todos esses lados vai dar 340 metros. Aqui nós já encontramos o perímetro do campo de futebol. Viu que legal? E agora, o que será medida de área? Então, a área é medida de uma superfície. Olha só, a área do campo de futebol é a medida do seu gramado. Então, se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos, se cada quadradinho for utilizado como uma unidade de área. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor que nós vamos dividir esse campo todinho em vários quadradinhos. Cada quadradinho desse vai corresponder a 1 metro, ok? Então, vejamos o que nós vamos encontrar ali. Vários quadradinhos, nesse caso nós temos 70 quadradinhos, cada um deles tem 1 metro. Então, aqui nós descobrimos que a medida da área do campo de futebol é de 70 quadradinhos, ou seja, de 70 metros. Certo, pessoal? Então, vem para a aula Meet que nós vamos ter aí mais explicações e vamos resolver as tarefinhas da apostila. Aguardo vocês. Até daqui a pouquinho. Um abraço!